vocês podem colocar, e aí o professor vai tentar responder para vocês. E aí, hoje a gente vai estudar uma divisão bastante numerosa, bastante diversificada, bastante importante dentro do reino fungi, que é a divisão Ascomycota. Essa divisão é importante que vocês associem como um grupo de fungos em que os seus esporos, eles são produzidos em uma menor quantidade, entre aspas, né? Assim, depende, né, de cada espécie, de cada gênero, mas pelo fato dele se reproduzir sexualmente, que é isso o ponto que eu queria me referir, eles têm essa particularidade. Todos os seus esporos, os ascósporos produzidos por esses fungos pertencentes a essa divisão, eles são esporos com característica oriunda de um processo de reprodução sexual que eu vou explicar no decorrer da aula de hoje. Então, uma das características, né, dos ascomicetos, esse aqui foi uma publicação que eu li hoje, adicionei, existem aproximadamente 60 mil espécies, eu tinha visto uma outra literatura que colocava 30 mil espécies descritas, né? Então, 30 mil seria uma informação já mais atrasada. Então, existem 60 mil espécies, então é uma grande quantidade. Ele, após a meiose, né, para a formação dos esporos sexuais, os esporos, né, oriundos, eles são chamados de ascósporos, e esses esporos, eles ficam contidos dentro de um asco. Na aula passada, essencialmente, quando eu agrupei os dois, né, o grupo dos quitrídeo e o zigo, a diferença entre ambos era o fato de que o zigo, o esporo era imóvel, a gente chamava de aplanósporo, só que lá era um esporo, né, eles teriam as duas fases, de um esporo, um aplanósporo, um esporo assexual, e um zigósporo, que seria o esporo sexual dos zigomicetos, que eu falei na aula passada. E os quitridiomicetos, eles teriam um esporo que é móvel, que apresenta um único flagelo, ele é chamado de um esporo, um zigósporo, um zoósporo uniflagelado. Por que o professor está resgatando isso? Porque, tanto nos quitrídeo quanto no zigo, os esporos assexuais são produzidos dentro do esporândio. E eles têm, logicamente, os seus esporos sexuais que são formados no seu ciclo, né? Então, como eu falei no caso dos zigomicetos, que tem o zigósporo. Aqui no caso dos ascomicetos, eu só vou me referir ao esporo sexual. Então, eu já falei lá naquela primeira aula, né, quando eu falava dos grupos dos anamorfos e dos teleomorfos, das formas sexuais, as formas assexuais, elas foram setorizadas em dois grandes grupos, onde esse grupo, nessa divisão dos ascomicetos, que são tão numerosa, agrupa todos os fungos que fazem reprodução sexual, e os seus representantes, os seus complementares, né, dessa divisão, alguns representantes da divisão Ascomycota, eles perderam essa capacidade de reprodução sexual e formaram um grupo chamado, né, o grupo dos fungos mitospóricos, que são subdivididos em infomicetos e celomicetos. Então, isso foi o que eu falei na primeira aula. Então, é importante que vocês saibam que eu vou ter uma taxonomia para a forma anamórfica, uma taxonomia para a forma teleomórfica, somente para os ascomicetos, versus o grupo dos fungos mitospóricos, a antiga divisão Deuteromycota. Os demais, a gente vai encontrar tanto a fase do ciclo sexual ou assexual, né, anamórfica ou teleomórfica, e vai ser chamado da mesma forma. Então, a grande complicação, eu não digo complicação, mas um sistema de classificação ajustado para as divisões que são mais numerosas, que seriam dos ascomicetos versus os hifomicetos. Na verdade, asco e basídio, mas eu não quero complicar a cabecinha de vocês. Ascomicetos têm o seu complementar, a sua forma anamórfica, que eu falei para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu fiz essa explicação de novo e gravei, está lá no encontro 1 do módulo 5, tá?
Então, aqui é um grupo onde todos os seus esporos, eles são oriundos de um processo de combinação genética, de recombinação genética, que é a reprodução sexual. Então, os ascósporos estão contidos no asco. Por que que eu fiz um resgate do aplanósporo, que fica contido no esporângio, no zoósporo, que fica contido no esporângio dos quitridiomicetos, para que vocês façam uma analogia, né? Então, é como se fosse uma bolsa de contenção. A diferença é que lá, no caso dos zigomicetos, dos quitridiomicetos, eles são esféricos. E aqui, eles podem ser cilíndricos, podem ser clavados. Eu vou mostrar as fotografias. Vocês vão verificar que o asco, que é essa bolsa, que vai abrigar esses ascósporos, ele tem uma forma particular que é decisiva e que é muito fácil de vocês reconhecer. Então, esses ascos, né, que são essas bolsas que contêm os ascósporos, eles ficam dentro ou fora de um corpo de frutificação que a gente chama de ascoma. Então, vamos lá. Então, o que está contido em quê? Então, os ascósporos estão contidos nas ascas, ou ascos, e os ascos estão contidos nos ascomas, que são os corpos de frutificação. Beleza? Eu vou repetir. Ascósporos estão dentro desse saco, né, que se chama asco ou asca, e esse conjunto de ascas estão contidos dentro de um corpo de frutificação. Ah, mas professor, o que é um corpo de frutificação? Vamos imaginar assim, a olho nu é possível verificar? Alguns sim, outros eles são muito diminutos, são muito pequenos, às vezes fica com uma certa dificuldade, você precisa de uma lupa. Mas imaginem, né, vocês vão ver, eu vou falar no próximo grupo, que são os basidiomicetos. No caso dos basidiomicetos, aquele corpo dele, que você vê que a gente utiliza para fazer estrogonofe, né? Então, aquilo dali é um exemplo de um corpo de frutificação para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, os macrofungos, macro é grande, aquilo que eu consigo enxergar a olho nu. Os seus ascocarpos ou basidiocarpos, eles são visíveis dentro dessa divisão, ascomicota ou basidiomicota. Tá bom? Entenderam isso? Entenderam o que está contido em quê? Os ascósporos estão contidos nas ascas e as ascas estão contidos nos ascomas. E eu vou falar daqui a pouco quais os tipos de ascomas. Então, o número e a persistência das paredes celulares, né? Então, existe uma membrana dentro desse asco, que também é diferente. Então, o número e a persistência dessas paredes ou túnicas, elas podem desaparecerem quando eles ficam amadurecidos. E aí, esse asco, ele pode, né? Os ascósporos podem estar contidos dentro de um asco prototunicado, tá ok? Repitam mentalmente ou falem aí para vocês mesmos. Prototunicados seriam aqueles ascósporos que estão contidos num asco que ele se desintegra quando ele fica maduro. Não tem frutos que se abrem, que, né, justo como um mecanismo de diáspora para a liberação da semente interna? Alguns frutos não abrem. Então, isso acontece, né? Então, no caso dos fungos, existem ascos que, quando maduros, eles se desintegram para que haja a liberação desse esporo sexual desse fungo. Esse esporo, se você for ver lá do latim, ele tem muito a ver com semente. Ele vai dar origem ao talo desse fungo, esse talo assexual, ou desenvolver o ciclo assexual, ou desenvolver uma hifa dentro do grupo dos ascomicetos, né? Então, essa hifa pode se encontrar uma outra hifa compatível, formar gametângios e originar os esporos sexuais, ou pura e simplesmente ficar desenvolvendo hifas vegetativas e desenvolver o ciclo assexual que estaria lá dentro do grupo dos fungos mitospóricos. Tá bom? Então, prototunicado é um tipo de asco. O segundo tipo de asco é quando tem, tunicado, unitunicado, apenas uma única camada. Nesse frio, imagine. Às vezes, nesse frio, eu posso colocar um casaco. Então, você está com uma única túnica, uma única cobertura. Os ascósporos eles ficam cobertos por uma única membrana. Então, é chamado de um asco unitunicado. Mas a grande maioria dos ascomicetos, eles são o quê?
é dois, bitunicados. Eles têm duas camadas, como se fossem dois casaquinhos que recobrem esse conjunto de ascósporos. E aí essas paredes são bem distinguíveis e separadas através de duas túnicas que são observadas lá no microscópio. Eu vou mostrar daqui a pouco. O corpo dele, a gente sempre, toda vez, lá na primeira aula de fungos, eu falei que o talo, o corpo dos fungos, né, nesse caso, o talo vegetativo dos ascomicetos, ele é predominantemente micelial, que é a característica dos fungos. E eles são setados e perfurados por um poro. Então, na união, na conexão entre as células fúngicas, existe um poro de comunicação. E esses poros, eles têm umas estruturas chamadas de corpos de Woronin. Vou repetir. Essas estruturas próximas a esses poros são chamadas de corpos de Woronin. Esses corpos de Woronin têm várias formas, vou mostrar daqui a pouco, e eles sugere-se que esses corpos de Woronin, microscopicamente, eles servem para entupir, para obstruir esse poro entre uma célula fúngica e outra. Para que, se existe uma porção do fungo que está morrendo, então ele não haja comunicação de uma célula com a outra. Que é isso aqui, ó. Então, o poro é isso aqui, ó. Então, aqui é a célula do fungo, e aqui o poro, né? O poro simples que existe da hifa desses ascomicetos. Então, o talo desses fungos, eles têm o septum, só que o septum não é totalmente fechado. Então, estou dando uma informação um pouquinho diferente. Né? Na aula passada eu falei que existe septos que separam uma célula fúngica da outra, então essa aqui é uma célula de um ascomiceto, e aqui, ó, não está muito visível, vocês vão encontrar o que a gente chama desses poros aqui, ó, marcado, o poro de Woronin, tá vendo essas duas bolinhas redondas, ó? Aqui é esférico, aqui é hexagonal, né? Então ele pode ser esférico, pode ser hexagonal ou retangular. Então, esses corpúsculos de Woronin, eles podem, ó, acredita-se que sua função seja para bloquear o quê? Bloquear essa passagem de uma célula com a outra. Bloquear o poro, que é isso aqui, que está aqui, que está aqui, separando porções velhas. Vamos imaginar que essa aqui seja uma célula velha, né? Aqui é uma célula velha, é uma célula nova ou velha, enfim, separando duas células da outra, e que foram danificadas por alguma intempérie, por algum outro predador, um vírus, por exemplo. Tá bom? Entenderam o que é os corpos de Woronin? Weila? Estou dando aula só para você hoje, Weila? Não. Tem 6 pessoas aqui? Tem muita gente, professor. Para mim parece 6. O que é? Me explique, Weila, o que você acha que é os corpos de Woronin? Para os ascomicetos, que é a aula de ascomicetos. Aqui. Não, professor. Não sabe? Ó, isso aqui, você entendeu? O que é isso aqui que eu estou apontando em vermelho? É o corpúsculo de Woronin. Só que esse aqui é esférico, né? Aham, e esse? Hexagonal? Fala? Eu esqueci. Hexagonal. De formas. Vocês, quando vão lavar roupa, às vezes vocês querem encher o tanque. O que vocês põem lá para encher o tanque? Eu ponho a tampinha para fechar o buraco. Fechar o buraco. Então, e essa tampinha, você pode, por analogia, chamar do quê? Aqui. De corpos de Woronin. Então, seriam como se fosse um elemento que vai obstruir e separar essa célula. Se não tiver, é claro que a comunicação de uma célula, né, com outra, ela é devido a esse poro, a essa estrutura dentro do talo. Então, é essa a função dessa estrutura que ocorre dentro dos ascomicetos, tá? Então, aqui são elementos que, às vezes, é como se fosse um regulador para entrar e sair e comunicar uma célula fúngica com a outra. Tá bom? Não é difícil, né? É quase como se fosse a função da membrana, uma coisa assim, que entra e que sai. Mas só que ele é como se fosse uma função. Só que a membrana, ela é permeável, ela faz trocas e ela deixa passar, né, alguns componentes. Ela seleciona, né? A membrana, ela é uma seleção. Ela é seletiva, né? Ela permite algumas coisas, outras não. Nesse caso aí, não deixa nada. Fecha, ele não deixa nada.
é uma forma de você isolar a célula fúngica, sabe? Então, você tem parasitismo dentro da célula fúngica, que pode ter vírus, que podem ter bactérias, né? Pode ser que tenha outros agentes que são predadores desse fungo, e pode ocorrer, pode explicar a existência desse componente, tá? Certo. Ainda sobre características dos ascomicetros, é um grupo mais numeroso, e vocês têm essas duas relações. Então, vocês têm fungos que atacam decompondo material orgânico, ou eles podem ser parasitas de plantas, parasitas de animais. E essas estruturas que eu falei para vocês, ó, isso aqui o que é marcado? Vou dar um doce. Hoje eu comprei um brigadeiro, vou mandar uma foto do brigadeiro para vocês, já que não dá para dar pessoalmente para vocês. Se fosse aula presencial, eu dava um brigadeiro para vocês hoje. Mas o que é essa estrutura aqui que eu estou marcando aqui? A resposta está aqui nessa caixa. Josiane. Tem duas Josianes. Maiara. Qual o nome dessa estrutura aqui? É a túnica da asca, né? É o que é a membrana que recobre, e essas unidades aqui, ó, geralmente são 8, nunca varia disso. Ah, professor, por quê? Não sei te explicar. No grupo dos ascomicetos, você sempre vai encontrar, né, um grande número de ascósporos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 ascósporos dentro da asca. Essa asca aqui tem um formato já meio que claviforme, um formato cilíndrico, né? Então, seriam essas estruturas que vão estar contidas dentro dos corpos de frutificação. Então, existe uma formação de ascósporos que ficam contidos, ó, eles estão dentro dessa bolsa, que são as ascas. O talo vegetativo, ele pode ser unicelular. O unicelular é o quê? O fermento biológico que vocês compram para pôr no pão, o Saccharomyces cerevisiae. Então, esse fermento biológico é um exemplo de uma levedura, de um fungo leveduriforme, que é usado na indústria para fabricação de pães. Então, é o que a gente chama de fermento biológico. E o fermento químico, o que é o fermento químico? Alguém sabe? Bicarbonato de sódio. Isso, é o pó royal, é a mesma coisa, só você olhar no rótulo. Bicarbonato de sódio. Então, o que faz o bicarbonato de sódio? Junto com, na reação que você põe na massa, ele libera CO2. Assim como o Saccharomyces cerevisiae, o fermento biológico, que é acho que um vídeo que eu deixei para vocês falava um pouquinho sobre isso, sobre a emissão de gases, e esse gás faz gás e CO2, que a gente chama, e álcool. Só que fica em contato com ar, o álcool vai embora, e a massa fica fofa, que é o que caracteriza. O fungo age sobre o açúcar, o carbono contido no trigo, né? E vai fazer com que haja a reação, né, a fermentação, e haja a formação dos bolos, dos panifícios que a gente utiliza. E a grande maioria dos ascomicetos, lembrando que as leveduras, elas têm um talo que a gente chama, a parede celular delas é celulósica, e os outros representantes, eles são parede celular com quitina, tá? Então, eles têm uma fase que vocês têm aqui, a célula fúngica, e tem os dois núcleos, que a gente chama de dicariofase, no ciclo em hifas ascógenas, e aí essa dicariofase vai ocasionar, né, a formação dos corpos de frutificação. Então, essa hifa, ela vai formar algumas estruturas mais específicas. Então, o que é corpo de frutificação? Então, corpo de frutificação, anotem no caderno aí, estou colocando no chat, igual a ascoma, tá? Ah, professor, aquele orelha de pau, aqueles cogumelos também são corpos de frutificação? Sim. Então, o corpo de frutificação dos ascomicetos, como que a gente chama? Ascoma. O corpo de frutificação dos basidiomicetos. Como que a gente chama? Se ascoma é o nome do corpo de frutificação dos ascomicetos, dos basidiomicetos, como que se chama, por analogia? Começa com B. Vou fazer uma forca aqui com vocês. Basílio. Como? Basílio. Quase. Ó.
Ascoma é o nome do corpo de frutificação dos ascomicetos. Ba é o nome do corpo de frutificação dos ascomicetos, que é a próxima divisão que a gente vai estudar. Começa com Ba e termina como? Olhem aí no chat. Basidioma, né? Então, o que vocês comem, então vocês já podem dizer. Então, quando vocês forem fazer o estrogonofe de vocês com champignon de Paris, né? É um agáricos, o gênero do fungo. Aquilo ali, você está comendo o basidioma, né? Então, você está misturando carne com o basidioma do fungo, que é o corpo de frutificação visível. Os orelhas de pau, que vocês vão encontrar também, estão dentro desse mesmo grupo. Mas deixa eles para lá, que a gente vai falar isso na aula que vem. Então, vocês têm o ciclo sexual, que é a característica dessa divisão, e eles vão formar o que a gente chama de gametângios. Vamos falar sobre gametângios? Quando fala da flor, que vocês já fizeram botânica, eu tenho certeza que vocês sabem o nome do gametângio masculino e o gametângio feminino das plantas. Como que é chamado? Gametângio feminino das plantas. Gametângio masculino das plantas. Começa com G, o feminino. Como que a gente chama? Bora para vocês não dormirem, não ficarem assistindo novela aí. Vou fazer igual aquele meme. Vou pedir para vocês aparecerem lá e a pessoa vai ficar desesperada. Tá no banheiro, né? Tomando banho. Eu falo porque eu já fiz isso também. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e marco uma reunião, eu sigo a vida, né? Vou ficar ouvindo esse cara chato aí, né? A não ser que seja interessante, daí às vezes eu paro de fazer alguma coisa. Né? Vocês já fizeram isso? Tá tomando banho, tá tendo aula, mas você tá tomando banho, tá jantando, tá assistindo novela, tá na forma muda, né? Porque a única que eu tô vendo aqui que tá interagindo comigo é a Uelha, né, Uelha? Agora, eu tô com suspeita que a Josiane e a Maiara devem estar aí fazendo alguma outra coisa. Então, o gineceu, né, gineceu, androceu, ou estames e carpelas são os gametângios, né, das plantas. No caso dos fungos, desse fungo, dessa divisão, a forma sexual é chamada de... Josiane acordou agora, né, Josiane? Eu estou prestando atenção. O ascogônio seria o gametângio feminino, a gente chama de positivo porque ele morfologicamente não tem diferença, e aqui o gametângio masculino é de anterídeo. Vou repetir. O gametângio feminino é chamado de ascogônio, e aqui o gametângio masculino é chamado de anterídeo, né? Então, eles vão se combinar, né? Eles vão se formar a partir desse talo micelial, desse ascomiceto, para que haja a reprodução sexual. Aqui é só uma representação, eu vou falar daqui a pouco sobre a reprodução sexual. E esses fungos, eles vão ter o quê? Eles vão ter... uma forma complementar que seriam as formas de reprodução assexual, que seriam os grupos dos fungos mitospóricos, né, os celomicetos e os hifomicetos, que seriam um ciclo assexual que representariam. Então, taxonomicamente, eu vou ter um gênero aqui para o ciclo assexual, um nome, e aqui, depois, um outro nome para o ciclo sexual ou ciclo teleomorfo. Por exemplo, então você tem a alternária, que seria um gênero de um fungo que desenvolve o ciclo assexual, e aí, nos períodos, né, mais favoráveis, quando você encontra o período de inverno, ou um período em que o ambiente estimule, né, que provoque algum tipo de recombinação genética, você vai ter o gênero Lévia, né? Lévia é o gênero que vai formar justamente a asca e os seus aspósporos formados, né, ou numa relação saprofítica ou parasitária associada ao seu hospedeiro. Tá? Essas são algumas outras fundamentações de características importantes dentro da divisão ascomicota. Então, agora, para a gente poder... hoje o professor está muito pressionando vocês demais, né? Vocês vivem... Estudante é um indivíduo na Terra que veio para sofrer pressão, né?
Mas eu também já sofri pressão lá atrás, e agora eu coloquei essa árvore filogenética onde tem a ver com a aula passada, né? Então aqui, ó, são os quitridiomicetos, que tem o esporângio, e aqui os rizoides em cima, né? E nesse esporângio vocês têm os zoósporos uniflagelados, ó, esse aqui é o esporângio, e o zoósporo, que é móvel aqui no seu interior. Então esse seria o ancestral mais primitivo que nós temos nos fungos, que a gente viu na aula passada. Depois, na aula passada, nós vimos esse grupo aqui, ó. Então, ele vai dar origem ao quê? Então, um ancestral, do ponto de vista, olha, subiu um patamar a mais de evolução. E esse número 1 seria qual divisão que seria o número 1 aqui? Para o professor dar um clique aqui e aparecer, ver se vocês entenderam o que eu falei na última aula. Qual a segunda divisão que vem depois dos quitridiomicetos? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, valendo R$1 milhão. Vamos abrir a porta da esperança. Vocês viram na última aula a divisão zigomicota, né? Seria esse grupo aqui. E aí a estrutura que ele vai formar, essa bolsa aqui é chamada do quê? E qual o nome do esporo assexual contido nessa bolsa? Vocês viram na última aula. Alguém quer arriscar? Ah, professor, o senhor está fazendo muita pergunta difícil, eu não quero saber. Mas alguém quer arriscar? Pode colocar. Se alguém tem vergonha de falar, pode colocar no chat também. Josiane falou bicarbonato também. Tadinha da Josiane. Fui injusto com você, Josiane. Número 2, alguém se arrisca em me falar qual o nome da estrutura assexual e o nome do esporo dos zigomicetos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi. Aplanósporo é o nome do esporo, é um esporo imóvel, eu falei agora há pouco, e ele fica contido nessa bolsinha preta aqui, ó, que a gente chama de esporângio. E aí, evolutivamente, né, então a gente sabe que os seres vivos, e vocês como biólogos estudam ecologia com o professor Daniel, e ele sempre fala sobre vários grupos, tanto dentro dos animais quanto dos vegetais. Não sei qual é a dinâmica, mas ele sempre aponta que a fixação de características morfológicas, elas explicam essa maior diversidade que vocês vão ter entre esses dois grupos. Isso aqui seria o processo de evolução que ocorreu com os fungos pertencentes ao reino fungi, né? Não estou me referindo aos outros falsos fungos que eu falei na primeira aula, né? No encontro 1 do módulo 5. E aí, deu origem ao tema da aula de hoje, que é a divisão o quê? Qual o nome da divisão da aula de hoje mesmo? Divisão o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu mando pelo correio Ascomicota. Ainda bem que eu não terminei de falar, né? Não, foi a Weila? Não foi a William, professor. Mas pode ir lá no correio e postar. Tá bom. Eu vou lá levar para você amanhã, Weila, então, um chocolate e você mostra para eles. Eu só não sei se vai chegar aí, viu, Josi? Não, tudo bem, eu não como chocolate. Pode ficar para você. Eu comprei mais para minha mãe, eu também como um pouco. Mas é a divisão ascomicota, que seria a terceira divisão, o terceiro ancestral, que evolutivamente ele vem desse processo de fixação de características morfológicas evolutivas e que, né, na verdade, aqui eu me referi às duas divisões, ascomicota e basidiomicota, né? Os cogumelos, ambos a gente chama de macrofungos, né? E ambos também são chamados popularmente de cogumelos, só que esse aqui, eles têm algumas características que eu vou falar mais à frente. Então, aqui o esporo que ele vai formar, né? Então, vai ser fácil. Então, a estrutura é chamada, esse aqui é um ascocarpo e esse é um basidiocarpo. E aqui dentro desse ascocarpo que está contido, vai ter o que eu falei lá no início da aula, que é o que a gente chama de, né, isso aqui é um ascoma, e vocês vão ter, e que vai produzir os seus ascósporos no seu interior. E aqui o basidioma, né, que vai formar aqui em cima os seus basidiósporos, que é o nome do esporo que é formado para esses fungos. Então, hoje a gente está estudando esse grupo, e semana que vem a gente vai estudar o grupo dos basidiomicetos, né, a divisão basidiomicota. Outra coisa, aqui eu escrevi errado, né, base é com I aqui e micota com Y. Às vezes o professor fala basidiomicetos, basidiomicetos é uma forma de você substantivar. Quando eu estou me referindo à divisão, né, aqui, por exemplo, está escrito correto, divisão ascomicota, então ela vem com Y, mas eu posso falar o grupo dos hifomicetos, e aí eu posso escrever também em letra minúscula. Se eu falo com relação à divisão, aí o micota é com Y.
Basi, com I aqui, basídio, micota com Y, aí eu estou me referindo à divisão, tá bom? Então, o que que acontece? Então, vocês sabem que essa bolsa é chamada de asca e tem 8 ascósporos. Vocês têm aqui os ascos com as suas variações, os ascos cilíndricos, esféricos, ou eles podem estar contidos, esses ascos, dentro de corpos de frutificação. Aqui é uma representação desses corpos de frutificação. Ascocarpo igual corpo de frutificação. Então, quem tem corpo de frutificação? Tanto ascomicetos quanto basidiomicetos. Então, é uma forma de você proteger o asco, né, e os ascósporos dentro de uma frutificação. Então, nós temos uma frutificação com o formato do quê? Parece uma taça, não parece? Em literatura chama de taça, né? Mas aqui, né, às vezes parece uma daquelas tacinhas de sobremesa que a gente tem, né? E aqui é o que a gente chama de himênio, né? A área fértil do fungo. Então, o apotécio tem formato de taça. Cleistotécio tem um formato esférico e ele não tem uma abertura para liberação. Ele, quando ele fica maduro, ele racha, né, ele se quebra e libera os esporos para o ambiente. E aí pode liberar pela água, pelo vento, por insetos, agentes, vários agentes de dispersão dessa sementinha, né? Esporo, em outras palavras, seria uma sementinha desse fungo. Nesse caso, é uma estrutura sexual, né, um esporo sexual chamado de ascósporos, contidos aqui dentro das ascas, que são esféricas. E aqui o peritécio, onde vocês, se vocês forem estudar, pegar um livro de taxonomia de ascomicetos, vocês vão verificar que a grande maioria dos ascomicetos, eles têm esse formato peritecial. Ah, professor, esse daí parece com uma garrafinha, ele tem uma abertura, esse ostíolo quer dizer, em outras palavras, uma abertura para a liberação desses ascósporos para o ambiente, tá? Então, isso tudo aqui se chama de ascocarpo, do tipo peritecial, do tipo peritécio. Isso tudo aqui é como se fosse casas, né? Alguns de vocês moram em mansões, moram em casas de 2 andares, alguns de vocês moram em casa com 1 andar, alguns moram em casas de madeira. Então, são características, tipos, né? Esse aqui, ó, por exemplo, ele não tem uma cobertura. Os ascósporos, eles ficam todos em contato com o ambiente, né? O apotécio, né? O cleistotécio fica todo forradinho, todo fechado. Aqui, o peritécio é como se fosse uma lareirazinha, né? Onde vai liberar lá, né, os esporos através da abertura do ostíolo. E sempre, em cada um desses 3 tipos, vocês vão ter as ascas e os ascósporos sendo produzidos. São sítios de produção dos ascósporos, dos esporos sexuais. Então, são variações dos ascocarpos, tá? Então, agora, né, eu falei para vocês 3 tipos de ascocarpos. Depois eu vou falar mais tipos no decorrer da aula. São 5 tipos, né, que vocês vão ver. E também tem o grupo dos fungos, que é o caso lá que vocês usam para o pão. Lá é um exemplo de um ascomiceto que não tem corpo de frutificação. A gente chama de ascos nus. Nus de peladinhos, sem uma camada de tecido fúngico de ascocarpo protegendo a produção dos esporos dos ascósporos, que é o caso das leveduras. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas ascas. Essas ascas, elas têm variações com relação, né, à forma, mas a forma predominante, se vocês repararem, ó, pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 esporos, 6 ascas que têm um formato quase que cilíndrico. Então, essas ascas, a grosso modo, elas podem ser chamadas, né, de ascas bitunicadas, com 2 camadas, né, ou unitunicadas, que seriam com uma única túnica que ela se desenvolve. Vamos falar primeiro das ascas unitunicadas. As ascas unitunicadas, elas são geralmente de difícil, essa camada que protege, ela é meio difícil de ser observada, essa membrana. E o processo de liberação dos ascósporos no interior dessa asca, ele pode ser através de um poro, ele tem um buraquinho aqui, ó, no topo, né, parece uma clava, né, no topo da asca. Então, a gente chama de poro apical, que é essa figura D aqui, ó. Ou ele pode ter essa tampinha, olha que legal, e essa tampinha a gente chama de opérculo,
Ou ele pode ter o que a gente chama de uma fissura, uma fenda. Então, a gente chama de um inopérculo. Opérculo, quando tem essa tampinha. Inopérculo é sem a tampinha, mas uma fissura irregular nessa extremidade. Sempre, sempre, sempre nessa extremidade, que é o local por onde vai liberar. E reparem que todos os ascos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é um... Eu nunca tinha contado isso, mas vocês me fizeram contar. Mas esse aqui é uma representação que talvez esteja errada. A grande maioria dos gêneros, eles sempre têm 8 ascósporos no seu interior. Da próxima eu vou pintar isso aqui, vou desenhar para apagar isso aqui, porque na prática, quase você nunca vai encontrar mais do que 8. Sempre vocês vão encontrar 8, e mais à frente vocês vão entender por quê. E aí, essas ascas que só tem uma única túnica, olha que interessante, essa é uma frutificação que a gente chama de apotécio, ó, não parece uma tacinha? Ele é bem pequenininho, tá? Uma foto aqui de campo, mas geralmente quem tem esse opérculo, né, as ascas unitunicadas que apresentam esse opérculo, o corpo de frutificação é do tipo apotecial, tá? E olha aqui que interessante, ó, a foto desse opérculo que eu falei para vocês, aqui os ascósporos e aqui a tampinha lá, abrindo no topo da asca, uma foto para tentar representar esse opérculo aqui, tá ok? E aí nós temos ascas que são bitunicadas, né, então aqui tem 2 camadas que são esféricas, ascas que são clavadas, né, que tem aqui a túnica bem, né, na porção mais apical, sendo bem verificada na figura A e B, e aqui também na figura G e H, ascas que são também com 2 camadas, ó, bitunicadas, tá ok? Então, o que acontece, né? As ascas unitunicadas, elas podem ser do tipo fenda, resumindo aqui, pode ser do tipo poro, ó, poro, fenda, ou anel apical, né? Que elas podem se desenvolver aqui, elástico. E aí, esses ascos unitunicados, né, inoperculados, né, eles podem serem protegidos por 2 tipos de corpos de frutificação, que são dos tipos periterciais e apoteciais. Bom? Para fechar a parte dos ascos unitunicados. Agora o professor vai falar da túnica, né, dos ascos bitunicados. Então, o que acontece, né? Então, reparem nessa figura H, acompanhem comigo a figura H. Então, ele tem 2 camadas, ó. Uma camada externa, que ela realmente é rígida. Essa camada externa a gente chama de exoasca, né? Exo quer dizer externo, e asca, né, seria o nome da estrutura que abriga os ascósporos. Então, ela é rígida, e aí o que faz? Como se fosse uma pasta de dente. Essa parte da né, essa túnica interna ou endoasca, ela sai, e ela é flexível, e no momento que ela sai, ela libera os ascósporos para a parte interna. E esses fungos que têm esse mecanismo de liberação dos ascósporos, esses ascomicetos, eles são chamados de fisitunicados. São aqueles que apresentam além de apresentarem as 2 camadas, as 2 túnicas, eles têm uma túnica que é diferente uma da outra e que e que tem um processo de liberação do ascósporo diferenciado, tá? Então, ele é chamado de exoasca, ela é dura, que fica para fora, e a endoasca, que é mais flexível, mais internamente. E aí, é a endoasca que é liberada para fora e libera os ascósporos, tá? Beleza? Então, aqui é o procedimento normal, né? Então, vocês vão ter 2 camadas, né, de 2 túnicas, né, na figura G também, mas sem essa característica de ser fisitunicado. Então, vocês podem ter gêneros que são fisitunicados, com esse mecanismo de liberação de esporos, ou aqueles que não são fisitunicados. Então, aqui, perdoem a imagem, mas vocês têm aqui os ascos que são cilíndricos. Não, cilíndrico o quê? Que é uma figura geométrica em que os 2 lados são paralelos entre si. Clavado, que é a figura B. Lembrem daquele taco de beisebol, que sempre vê nos filmes? Então, ele é uma parte mais fina e outra parte mais
meio que arredondada, as paredes, elas não são totalmente paralelas entre si. Então, eles são chamadas de claviforme. Então, nós temos uma asca, basicamente essas duas ascas, vocês vão ver uma grande frequência no ambiente. Sobre as cascas das árvores, material em decomposição é muito comum. Agora, no período de inverno, é muito comum vocês conseguirem encontrar na natureza essas estruturas. Então, essa é a segunda forma da asca. A terceira forma é a forma que a gente chama de globosa, né? Que o professor falou para vocês. Então, essas três aqui, ó, definem a morfologia das ascas dos ascomicetos. Lembrando que essas ascas estão contidas dentro dos ascomas, que eu vou falar daqui a pouco os tipos, né? Mas eu já falei peritécio, apotécio, ascos nus, né? Que na verdade não tem um corpo de frutificação, peritécio, apotécio, pseudotécio e cleistotécio. Então, dentro desses corpos de frutificação que eu acabei de repetir, vocês vão ter ascas ou cilíndricas, ou clavadas, ou globosas, tá? E agora, aqui, essa parte de baixo, essa figura E, F, G, é uma repetição do que eu falei anteriormente, é justamente para tentar classificar ou mostrar a diversidade que existe desses ascomicetos com relação à liberação dos ascósporos. Então, eles podem ser com uma única túnica e com um opérculo, é como se fosse, associem, gravem na cabeça de vocês. Operculado significa uma asca que no topo tem como se fosse uma tampinha que se abre. Então, isso aqui ó, seria o que a gente chama de opérculo. Eles podem ter uma fenda irregular, então, unitunicado com uma fenda, que seria essa figura F, ou unitunicado com um buraquinho, né, um poro. Então, unitunicado com poro seria essa figura G. Ou ele pode ser o que a gente chama de unitunicado com anel apical, né? Então, esse anel apical pode estar para o lado de dentro, né, da região apical da asca, ou para a parte de fora, para a liberação dos ascósporos. E para a gente finalizar aqui, eu falei para vocês o que é prototunicado mesmo. Vocês estão vendo a membrana envolvendo os ascósporos? Não. E eles estão todos agrupados, e aí essa membrana ela vai se desintegrar a partir do momento que esses ascósporos estiverem maduros, estiverem fisiologicamente aptos. E aí eles se desintegram, né, no ambiente, tá? Então, prototunicado é essa forma que vocês vão encontrar de variação entre bitunicado e unitunicado, né, das formas em que as ascas podem abrigar os ascósporos, tá? De novo, aqui uma asca unitunicada com poro apical, ó, poro. Aqui, asca unitunicada com poro operculado. Aqui, uma asca unitunicada com uma fissura apical, né, uma fenda. E aqui, uma asca bitunicada com uma exoasca, mais externamente, e uma endoasca, que eu expliquei agora há pouco para vocês. E aqui, uma asca prototunicada, que isso, no microscópio, você não consegue enxergar essa membrana. Então, enquanto ele não está fértil, não está maduro, você vai ver os esporos todos conglomerados, né, confirmando um formato de asca esférico, ovoide, obovoide, enfim, né, uma morfologia um pouquinho diferente, tá? Então, se mais tarde, na aula de hoje, vocês esquecerem tudo sobre ascomicetos, pelo menos gravem o fato deles serem bitunicados ou unitunicados. E se vocês forem bons de memória, podem também entender que existe uma variação de uni e bitunicado, sendo denominada de prototunicada, tá? E olha que interessante, né? Isso que eu acabei de falar, dos ascos bitunicados, olha aqui, uma foto de microscópio, né, mostrando a exotúnica, né, ou exoasca, e aqui a endoasca. E esse mecanismo de liberação dos ascósporos é chamado de mecanismo Jack in the Box, que é uma descarga forçada que ocorre para os fungos. Esse mecanismo Jack in the Box não ocorre para os ascomicetos pertencentes à ordem Erisiphanes. Vocês já viram aqueles fungos? Agora é uma época que eles estão ocorrendo na natureza.
Parece que você jogou talco na planta, parece que tem um pó branco na folha da planta. Então, esses fungos, por exemplo, nunca formam, né, nunca fazem essa descarga forçada de ascósporos, esse mecanismo que a gente chama de Jack in the Box, tá bom? Que é o que eu tinha falado anteriormente, é essa exotúnica que é rígida e essa endotúnica que é flexível. Então, repare que aqui, através dessa abertura, os ascósporos vão ser liberados para a natureza, tá? E aqui agora é um exemplo de um fungo, né, que é a única levedura, que é um ascomiceto. As leveduras, vocês sabem que são ascomicetos. O nome dela é Tafrina deformans. Vocês já viram? Eu acho que não é muito comum para vocês, mas talvez alguém já teve essa vivência. Existe na folha de pêssego, ela fica toda encarquilhada, existe uma doença que dá em folha de pêssego, é a única levedura que infecta pêssego, que infecta a planta. E aí ela provoca essa deformação foliar. E é um exemplo de um fungo em que ele tem as suas ascas, tem os seus ascósporos, mas ele não tem um ascoma que protege essas ascas e esses ascósporos. Aliás, as leveduras, elas não são protegidas por um ascoma. Os ascos, eles são o que a gente chama de ascos nus. Então, essa área aqui é o que a gente chama de uma área fértil do ascocarpo, chamada de himênio, né? Onde é o local, o sítio de produção de ascas e ascósporos que são lançados para o ambiente. Tá bom? Tafrina deformans é o nome da espécie desse fungo, que é uma levedura, e aqui é a folha que ele afeta rosáceas, né? Que afeta principalmente folha de pêssego. Então, você vê o broto todo encarquilhado, todo, né, com problema de crescimento, né? Você não tem uma expansão do limbo foliar bem desenvolvido, porque o fungo, ele está colonizando o tecido e está causando esse dano, tá? Então, gravem esse nome, aqui é o que a gente chama de himênio, ou área fértil, né, desses ascomicetos. E aí, então, esse é um exemplo de planta. Então, eu sempre gosto de me referir também para parte animal, humana, né, na parte de microbiologia, para os alunos da biologia. Então, existem duas doenças, né, vocês sabem que tem uma associação, né, umas bolhas que dão no canto da boca, tanto em adultos, mas especificamente em bebês, que é esse fungo que se chama Cândida. Na verdade, Cândida é o gênero, e aí tem várias espécies que provocam um quadro sintomatológico, né, que provocam um sintoma no hospedeiro. Assim como eu falei para vocês do sintoma de encarquilhamento, né, de redução de tamanho, de não expansão do limbo foliar em folha de pêssego, causada, né, por uma levedura fitopatogênica, que pertence à divisão Ascomicota, e aí nós temos aqui o sapinho, e aqui um sintoma na língua da presença, né, desse fungo na boca. Então, é um fungo muito associado, né, doenças fúngicas, proliferações fúngicas, inclusive nos pulmões, nas vias aéreas, na pele, eles têm uma associação muito grande com grau de imunidade, né? Pessoas imunossupressivas, né? Pessoas em que o seu sistema imunológico tá prejudicado, eles têm, normalmente, alojamento de fungos que são oportunistas, eles conseguem se desenvolver. Então, vocês vão ver um sintoma na boca e outro tipo de sintoma que a gente chama, né, que é a candidíase, tanto peniana quanto vaginal, né? Na verdade, ela pode ser chamada de vaginal ou vulvovaginal, onde o fungo se desenvolve, e que é uma doença muito comum, né? Você vê em mulheres, onde você tem lá uma estimativa de 40% a 45% das mulheres que terão 2 ou mais episódios de infecção decorrentes desse fungo. E aqui vocês estão verificando, né, a característica de uma levedura de ser um fungo unicelular, né, que se multiplica por brotamento, né? Então, aqui, ó, ele está brotando outro esporo. Então, é uma doença que infecta tanto homem quanto mulher. Existem algumas pessoas, alguns autores que falam que, às vezes, no homem você vê pouca
pouca relação sintomática, às vezes ele fica latente. Então, ela não é, olha que coisa interessante, né? Ela não é considerada, né, uma infecção sexualmente transmissível, porque existem também algumas fontes clínicas, situações clínicas que podem favorecer o contágio também dessa levedura, não somente as vias sexuais, né? Então, a gente sabe que as ISTs, né, as doenças sexualmente as infecções sexualmente transmissíveis, né, antigamente era chamada de DST, elas são de fundo quando a via de contágio são somente as vias sexuais, tá? Mas vocês vão ver algumas situações que vão tratá-la como uma IST também. Então, o sintoma específico é de corrimento, né, vaginal, ou vulvo-vaginal, então vocês podem ter uma proliferação dessa população, então esse corrimento é uma consequência da multiplicação dentro desse ambiente vulvo-vaginal ou vaginal, e é uma doença oportunista e um tipo de infecção em que as pessoas saudáveis, elas não vão causar uma doença, ou seja, não vão causar um quadro sintomatológico de corrimento, esse é o sintoma dessa doença. Existem muitos antifúngicos que são tomados, né? Não sei se vocês já viram, eu deveria ter colocado um slide aqui do pano branco. Nosso couro cabeludo, por exemplo, ele produz muito óleo, muito muco, e se você não lava o cabelo com frequência, aqui vai acabar sendo um substrato para a proliferação de alguns fungos. E aí, se vocês repararem, a via de disseminação desse pano branco, que são aquelas manchas esféricas que dão na pele, ela sempre vem aqui do pescoço indo para as costas. E ela também tem a ver com essa via. Você lava o cabelo, você retira os propágulos do fungo, e aí, quando você lava, a espuma ela cai sobre o seu corpo, e aí você está espalhando os esporos, por isso que você vê essa dinâmica de vir aqui pelo pescoço e vir pelas costas, porque a fonte é aqui na cabeça. Então, depois que eu soube disso, né, então sempre quando eu lavo o cabelo, eu não deixo a espuma do cabelo, na verdade, cabelo, né, onde tinha, naquela época que tinha cabelo. Mas o professor também é careca, mas ele lava a careca também. E é sujo também, né, não é porque não tem cabelo que eu não... Né, aqui ainda produz óleo, produz uma série de coisas, e se eu não lavar, vai crescer, né, micro-organismos. Igual o chulé, é uma bactéria, leveduras que podem crescer no pé, você tem micro-organismos que crescem, né, o mau cheiro que tem embaixo dos braços são micro-organismos que crescem, porque você cria um microclima favorável para o desenvolvimento, então a gente toma banho como as medidas de higiene para conter essa proliferação e evitar com que haja esse odor mal cheiroso, né? Então, lembra que eu falei para vocês que as bactérias, elas são sinalizadas por esses odores, né? Que vocês vão encontrar, e produção de muco, né? Em cima dessas regiões, tá? Então, um outro exemplo de fungo que vocês vão encontrar, e que é o pano branco, uma outra doença de pele dérmica associada a fungos, né? Nem todas as doenças dérmicas, elas são de fungos infeccionais, né, causadas por fungos. Existem doenças de fundo emocional também, né? E aí outra questão que vocês, né, que o professor colocou, Candida albicans, porque ela é uma, né, 90% dos casos de Candida, né, vulvo-vaginal, são causadas por essa espécie de Candida. Mas existem os outros casos, né, de outras espécies de Cândida, como Cândida glabrata, Cândida krusei, Cândida tropicalis e outras espécies que também podem estar associadas a um complexo que vai provocar esses sintomas, tanto, né, peniana, quanto esse corrimento vaginal ou peniano, ou assim como vocês podem encontrar no canto da boca ou na língua a presença e a proliferação desse fungo, tá? Então, esses são alguns dos exemplos que eu coloquei de duas doenças, né, causadas por leveduras, e mais à frente eu vou falar de outros gêneros que são importantes, que são ou fitoparasitas ou decompositores de matéria orgânica. Mas é importante, antes disso, falar da principal estrutura, do principal ascoma que nós temos dos ascomicéteos, que são o peritécio, né?
Então, o peritécio, ele tem um formato de garrafa, ele tem uma abertura chamada chiolar, mas essa estrutura desse peritécio, ele vai formar um conjunto de células estéreis. Essas células estéreis desses fungos, eles são chamadas de amatécio, tá? E essas células estéreis, elas vão auxiliar nesse processo de condução dos ascósporos contidos aqui na asca. Então, não sei se está fácil de vocês observarem. Então, por exemplo, quando ele for formar as ascas, existe uma possibilidade de não formação de ascósporos no seu interior. E eles podem formar o que a gente chama de paráfises. Então, geralmente, tem autores que falam que as paráfises são ascos que não deram origem aos ascósporos. Então, eles ficam meio que dividindo aqui, ó, como se fossem paredes que ficam setorizando, separando no seu interior, e que são estruturas estéreis, não tem nada dentro deles. E outro tipo de amatécio, né, de outra estrutura estéril que é formado dentro do peritécio, é o chamado de perífises, seriam esses filamentos estéreis formados nessa região, desse prolongamento do corpo de frutificação. Ó. Reparem que essa parte mais globosa fica no interior, e a parte, depois desse prolongamento, né, do peritécio, ele fica para fora da planta, e a gente encontra algumas pontuações em cima do tecido. E isso é chamado de perífises, tá? Paráfises, elas ficam separando as aspas. Perífises, elas ficam circundando aqui a região do osteo. Às vezes, uma vez eu estava dando aula, um aluno pegou e falou, mas professor, essas perífises seriam igualzinho os pelinhos que tem no nariz? E aí foi uma analogia muito interessante. E que tem uma certa lógica, né? Então, ele faz, de certo modo, vocês podem ter organismos que entram, né? E eles podem evitar a entrada e também eles auxiliam nesse processo. A função principal dessas estruturas estéreis, dessas células estéreis, é para conduzir essa massa de esporo e colocar a massa de esporo para o ambiente externo, tá? Entenderam isso? Células estéreis, perífises e paráfises. Vamos falar agora sobre o conjunto, né, uma terceira etapa da aula de hoje, né? Eu falei sobre características gerais, depois eu falei sobre morfologia da asca, do ascósporo, das túnicas, dos corpos de frutificação, e agora, numa terceira etapa, a gente vai falar sobre o ciclo, que eu já tinha falado propriamente no início, né, dos ascomicetos. Esse ciclo, o que acontece? Então, você tem uma hifa, que é um talo vegetativo desse ascomiceto, e aí o que acontece? Ele desenvolve os gametângios, que a gente chama de gametângio, né, que seria o talo ou a hifa. Ele tem um gametângio feminino, e aqui o gametângio masculino. O gametângio feminino é chamado de ascogônio, e o gametângio masculino é chamado de anterídeo. Então, o gametângio feminino, o que acontece? Ele encontrou a sua alma gêmea, formou uma hifa tricógena, é como se fosse uma ponte de conexão. Então, a hifa tricógena é uma ponte para que ocorra a plasmogamia, a união do citoplasma, e junto com essa união do citoplasma, essa migração, ó, tá vendo aqui? Essa migração dos núcleos do anterídeo. Tá vendo que o anterídeo está vazio aqui? Migrou, ficaram pareados, né? Ficou uma célula multinucleada, um ascogônio multinucleado, graças ao quê? A essa hifa tricógena, em que, graças à formação dessa hifa tricógena, que formou uma ponte entre o ascogônio e o anterídeo, houve a migração do protoplasma, houve a migração dos núcleos do anterídeo. E aí, o que aconteceu, né? Então, você tem aqui a proliferação aqui sobre a superfície, né, do ascogônio, a proliferação, o que a gente chama de uma hifa ascógena, tá vendo? Os pares. Então, ele ficou 2 a 2, ó. Cada grupo ficou 2 a 2, formando o que a gente chama de uma célula dicariótica. Então, uma hifa ascógena, ela se originou a partir do ascogônio. Tá bom? Entenderam até aqui, meninos? Para que serve a hifa tricógena, gente? Qual a diferença de hifa tricógena
E qual a diferença da hifa ascógena? Posso colocar lá na questão de múltipla escolha lá para vocês, na questão discursiva, né? Então esse é um grupo muito importante, por isso que eu estou fazendo essa sabatina com vocês, para ver se vocês entenderam mesmo. Qual o nome do gametângio masculino, meninos? Hein, Josiane? Josiane Ramos, Josiane Magalhães. As charás, popularmente conhecidas. Em biólogas, do meu coração. O professor parece que está de bom humor hoje, né? Tá feliz hoje. Hifa tricógena é para transferir os... esqueci o nome da estruturinha, para passar de um para o outro. Núcleo. O núcleo e o protoplasma. Quem que forma a hifa tricógena? O ascogônio ou o anterídeo? O ascogônio? Beleza. E aí, o que acontece após a transferência? Como que fica aqui o núcleo do ascogônio? O que é isso aqui que você está vendo? É um ascogônio multicelular. Multinuclear. Multinuclear. A Mayara falou lá. Isso. E o que é a hifa ascógena, gente? É uma proliferação do quê? Do ascogônio para o quê? O que está acontecendo? Tudo estava misturado aqui, não estava? Para dividir e separar por septos os dois núcleos. Então, a hifa ascógena vai se desenvolver e vai formar, vai setorizar, vai dividir cada núcleo, um do masculino e feminino, vai ficar numa célula fúngica. Isso é uma etapa do ciclo sexual, tá bom? Isso tudo ocorre dentro do corpo de frutificação, quando eu me refiro dos fungos que têm as comas cleistoteciais, periteciais, pseudoteciais e apoteciais. E aí isso ocorre tudo coberto por aqueles tipos de tecidos fúngicos que vocês viram dos corpos de frutificação. Então, o que acontece? Então, a primeira etapa desse processo é o micélio monocariótico. Aqui, ó, o micélio monocariótico formou o que a gente chama de gametângios. Então, aqui, o gametângio, o ascogônio e o anterídeo, que é essa ilustração aqui. E aí, o ascogônio, ele dá início à formação da hifa tricógena. Isso que você falou agora há pouco, tá, William? Então, é o ascogônio que vai formar a hifa tricógena. E aí, esse ascogônio, ele fica multinucleado devido a essa migração de protoplasma do anterídeo, migração de núcleo. Ó. Então, o vermelho, o preto e o branco, ele está querendo representar um encontro de núcleos compatíveis, masculinos, femininos, ou positivo e negativo. E aí, ocorre a formação das hifas ascógenas, nessa ilustração aqui, tá? Então, essa é a metade do ciclo sexual dos ascomicetos. E aí, o que vai acontecer, né? Então, até aqui vocês viram, a hifa ascógena separou, e aí, o que acontece com a última célula? Isso é muito importante. Com a última célula da hifa ascógena. Então, ela tem 2 núcleos, ó, ela é dicariótica, tem 2 núcleos. O que aconteceu aqui, nessa última célula? Ocorreu meiose ou mitose? Duplicou, mitose, né? Então, as células ascógenas, elas vão formar paráfises, enfim. Aqui ela se duplicou e imediatamente desenvolveu um septo, ó. E aí isso aqui ficou com um núcleo, aqui com outro núcleo, e aqui ficou uma célula dicariótica. Isso aqui, essa penúltima célula, ó, última e penúltima. Essa penúltima célula, né, os americanos, eles deram o nome Crozier. A penúltima célula, por quê? Porque Crozier quer dizer cabo de guarda-chuva. Não parece um cabo de guarda-chuva? Então, é aqui, né, nessas 2 células, o que vai acontecer? Elas vão se unir aqui, ó, elas vão se fusionar, ó. Elas são haploides, é uma célula, tá, William, que você tinha falado policelular, não, polinuclear. Tem 2 núcleos,
Ó, tem 2 núcleos, elas vão se fusionar, ou seja, ela vai ser, era haploide, N, ficou 2N. E aí, o que vai acontecer? Vai reduzir o número de cromossomos e vai ser o quê? Cada célula, ela vai ser N. Então, era 2N, passou a ser N. Então, ele origina 4 células, né? Na verdade, originou 2, que depois deram origem mais 2. E depois, essas 4 células, para duplicarem, vão originar o que a gente chama de 4. Qual é o dobro de 4? 8. E aí, por isso que é aquilo que eu falei para vocês, dentro do asco, o asco é isso aqui que se prolonga, que se desenvolve. É a partir dessa penúltima célula do Crozier que vai formar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ascósporos que são oriundos através da duplicação, das mitoses que ocorreram com esses 4. Na verdade, aqui eu deveria ter uma outra ilustração, de 2, e de 2 que dá origem a 4, e depois de 4 que dá origem a 8, fazendo uma correção dessa ilustração. E aí, através dessa abertura, o vento, animais, existem vários mecanismos de disseminação que jogam esse esporo vai germinar e formar a hifa novamente, né, que é o talo desse fungo, tá? E aí, essas penúltimas células, né, então elas vão voltar a serem haploides, ó. Ocorreram meiose, e aí, essas mitoses vão formar os 8 ascósporos, que agora são todos N, tá? Aqui é 2N, N, N, tá? Entenderam a correção que o professor colocou aqui? Essa ilustração deveria ter o quê? Um outro, esse Crozier, essa penúltima célula aqui, ó, é isso aqui. É isso aqui. Deveria ter uma ilustração aqui, ó, para mostrar que se isso aqui é diploide, então, vamos reduzir o número de cromossomo e dar origem a 2 núcleos. E aí teria 2 núcleos aqui. Então, aqui seria 1, 2, 4, 8. E aí formou as ascas que a gente tem para esse fungo. Essa é a reprodução sexual desses fungos. Tá? Então, deem especial atenção nisso, revisem isso depois nesse vídeo que vai ficar lá para vocês. Geralmente, poucas pessoas elas conseguem explicar e entender a reprodução sexual desses fungos, essas várias etapas que estão sendo representadas aqui, ó. Isso aqui é o que o professor está explicando, aqui, ó, terminando aqui, né? Aqui é a formação dessas ascas que vão ficar contidas dentro de um corpo de frutificação, ó, o processo de formação. Então, aquilo que eu falei lá no início, ó, é nessa hifa ascógena, e aqui lá no topo, ela vai se duplicar, vai ocorrer a meiose, um núcleo vai ficar para baixo, 2 núcleos vão ficar no meio, né, na penúltima célula, e na última célula vai ter um outro núcleo. E nessa penúltima célula, que eu marquei em amarelo, ó, coloquem um asterisco, desenhem no caderno, é nessa penúltima célula que é o pulo do gato. Isso aqui, ele cresce, né, ele se desenvolve, e aqui vai ocorrer todo o processo. Primeiro ele fusiona esses dois, ó, ocorre a fusão, os dois são N, N, então ficou 2N. Isso aqui, ele se divide em 2 núcleos. Depois, esses 2 núcleos se dividem em 4, depois dividem em mais 4. Então, ocorreu uma meiose e depois ocorreram sucessivas mitoses. Porque a mitose é duplicação do N e meiose é redução. Isso aqui é 2N, então, para ele voltar a ser N, deveria ser o quê? Então, vai ocorrer a meiose para formar 2 esporos N, que depois vão dar origem a 4 esporos N por mitose, né? Aqui. Tá? Entenderam isso? Sim. E o que acontece com esses outros de baixo? Porque esse procedimento é só com os da ponta, né? Só ocorre com da ponta. Eles ficam lá, são elementos que fazem parte da estrutura, como se fosse a fundação do corpo de frutificação, mas eles não vão ter participação com a reprodução sexual. Interessante isso, né? Você poderia me perguntar, mas professor, isso aqui não poderia se desenvolver também? Conceitualmente, é sempre a penúltima célula que vai dar origem à asca. Eles ficam ali sem função, tá? Igual, por exemplo, quando você vê plantas, existem 8 células dentro do saco embrionário, mas não são as 8 células que não servem para nada, Elas não vão ter funções. Por exemplo, a oosfera para as plantas, ela vai formar o embrião
e 2 núcleos polares do saco embrionário, também, né, da parte feminina, dão origem ao endosperma. Então, da parte masculina do grão de pólen, ele se divide em 2 núcleos, núcleo reprodutivo que fecunda a oosfera, e o outro núcleo reprodutivo da parte masculina fertiliza esses dois núcleos polares, por isso que formam um endosperma triploide. Por exemplo, existe uma célula chamada sinérgide, tem algumas espécies de gramíneas que tem 15, 18 células no saco embrionário. E aí é justamente essa tua pergunta, Willa. Para que servem as sinérgides dentro desse saco embrionário? Eles são reabsorvidos e não tem uma função biológica, pelo menos que o homem ainda não descobriu para isso, lá no processo de reprodução das plantas, reprodução sexual das plantas. Tá? Então, nesse caso, essas outras células aqui não vão servir, não vão ter função para a formação de esporo. Só crescimento, proteção. Talvez possam originar estruturas estéreis. Tá bom? Aqui, também explicando a mesma coisa, então deem especial atenção para o Crozier, que é essa penúltima célula. Aqui ela fusionou, e aí ela começou a duplicar, 2 aqui, depois 4, depois 8, e os ascósporos maduros dentro dessa região, né, celular, tá? Aqui, ascos nus, Saccharomyces cerevisiae, Taphrina deformans, que eu falei para vocês. As leveduras, os ascos todos são nus, não tem corpo de frutificação. E aqui o Cleistotécio, ele fica protegido, né, por uma camada de tecido fúngico, sem abertura. E aqui o peritécio, eu coloco um asterisco, tem uma grande diversidade de espécies e gêneros de fungos que tem esse corpo de frutificação peritecial, as comas, né? E aqui o apotécio em formato de taça. Então, essa aqui é a região himenial, é a área fértil. Então, quando vocês veem cogumelos, qual a diferença de um cogumelo, de um basidiomyceto para um ascomiceto? É que, geralmente, os ascomicetos, né, a parte do himênio, a parte fértil do fungo é voltada para cima, para o céu. E dos cogumelos, em geral, a parte do himênio, né, que produz os basidiósporos, é voltado para a terra, ou voltado para o solo. Então, nos corpos de frutificação, para saber se eles são ascomicetos ou basidiomycetos, basta vocês olharem para a área himenial. Nesse caso aqui, são frutificações já fechadas. Mas, no caso, existe um fungo chamado Sclerotina sclerotiorum, que é justamente isso aqui. O apotécio dele é voltado para cima. Ele infecta várias culturas, e nos períodos né, que você tem uma temperatura mais amena, né, de 20 graus Celsius, agora é um momento em que esses fungos eles podem formar a fase sexuada, né, a fase desse ciclo ascógeno que a gente encontra, ou carpogênio. Aqui, de novo, os ascos nus, aqui as ascas, né, os ascósporos no interior das ascas, né, um formato um pouquinho diferente. Aqui um corpo de frutificação pleistotecial sendo visto de cima, e aqui o apotécio, né, formato de taça, e aqui o peritécio, né, formato de garrafa. Aqui os gêneros mais importantes, né, que nós temos, que eu falei para vocês, existem 524 espécies, né, de Saccharomyces, né, registradas em literatura, 524 espécies, variedades e formas especiais, e de Taphrina, né, que eu falei para vocês que é um fungo fitopatogênico, esse aqui é um fungo usado na indústria, muito importante. Existem 190 espécies, variedades, formas especiais na natureza, tá? Então, infectando não só várias outras hospedeiras, tem uma diversidade tão grande no mundo, né? Aqui o professor também fez um levantamento, né, de Erisiphe, que é aquele fungo que provoca, essa aqui é a ordem Erisiphalis, em que eles têm aqui ornamentações em cima do corpo de frutificação, algumas em formato, a extremidade em formato de gancho, a extremidade dessas ornamentações no ascoma do tipo Cleistotécio, é pontiaguda. Então, todos esses fungos pertencentes que provocam essa doença chamada de oídio, eles têm o que a gente chama de um ascoma fechado, sem abertura. E aí, para liberar os ascósporos, eles precisam estar inférteis e ocorrer uma rachadura para liberar as ascas e os seus ascósporos.
E as diferenças entre os gêneros, ó, cada um, ó, Uncínula, Philactinia, Podosfera, Microsfera, Esfarioteca, Eresífera, justamente esse apêndice que fica ornamentando o Pleistoctésio desses gêneros. Esses aqui são todos gêneros de fungos que provocam essa doença do tipo oídio, né? Oídio seria nos períodos de verão, e no inverno você vê, né, dentro da ordem Eresiphanes, né, os fungos causadores de oídio, a formação desses gêneros, dessas fases sexuais. Eu acho que eu já encontrei o gênero Eresífere, Uncínula, Philactinia, né, Esfarioteca, não lembro, mas aqui na frente do laboratório tem uma árvore que agora, no período de inverno, você encontra as fases sexuais nas folhas, a folha de IP, né? IP é muito bom para verificar essa forma sexual aqui na folha agora no período de inverno. Aqui o que a gente chama dos fungos que têm um ascoma peritecial, formato de garrafa, vários gêneros, alguns eles podem estar imersos num estroma, num tecido estromático, então eles podem ser chamados de pseudotécios, tá? Mas formou uma garrafinha que esse ostilo pode ser mais alongado, que é a característica do gênero Ceratocystis, diaporte, que é a forma sexual do fungo fusário, né? Clifonectra, que dá em árvores, né, em troncos. Existe uma doença, né, o cancro do tronco, né, do eucalipto, é causado por esse fungo aqui, e ele produz gomas, né, produz resinas no tecido. Glomerela, que é a forma perfeita de né, do fungo que causa antracnose em frutos. Já viram aquelas manchinhas que dão na banana, que dão em manga, né? Aquela mancha é a forma anamórfica. E quando agora é o período de inverno, o fruto que está podre, que está embaixo da árvore, começa a ocorrer a fase sexual pelo ciclo que eu acabei de explicar para vocês da formação de ascos. Então, nos frutos mortos, nos ramos mortos, nos tecidos mortos, vocês vão encontrar esse fungo que é o chamado glomerela, que é a forma perfeita de coletótrico, que é uma doença de plantas tropicais muito importante. E aí tem outros gêneros, né, Filacora, Hipoxylon, Clavíceps, Nectria, são todas exemplos de fungos que têm um corpo de frutificação, né, peritecial com ascas, né, no seu interior desse corpo de frutificação. Aqui o pseudotécio, né, aqui, né, engraçado que nas ilustrações elas davam a entender, anteriores que davam a entender que tinha um pseudotécio, mas são peritécios imersos em tecidos fúngicos. Essa ilustração de Botriosfera seria a melhor representação. Então, aqui o peritécio, essa parte amarela é tudo fungo, e que ficam todos agrupados, é como se fosse um condomínio de peritécio. Ao invés do peritécio ficar isolado, distribuído pelo tecido, ele fica todo aglutinado, ó, microciclo. Ó, isso aqui é o tecido fúngico, que é o que define esse tipo de corpo de frutificação, é o pseudotécio. É um condomínio, né, de peritécios, então uma agregação de peritécios que ficam imersos em estroma, em tecido estromático, lembrando que tecido estromático é o tecido fúngico. Esses são os vários gêneros que vocês vão encontrar na natureza. Aqui o apotécio, né, então monilha e esclerotínia, que é o mais famoso. Toda vez que se fala de um exemplo de um fungo apotecial, em que o corpo de frutificação tem um formato de taça, eu sempre, às vezes eu sempre, nas aulas, né, eu dou exemplo, ou então no Instagram eu sempre coloco gêneros de alguns ascomicetos, em que o himene é voltado para cima, né, e eles sempre são exemplos de fungos que são chamados apotenciais. Em materiais em decomposição, é muito comum vocês encontrarem a presença dessas fases do ciclo, né? Então, aqui são alguns gêneros, tá? Blumeriella, Diplocapon, né? Hipoderma, são exemplos, né, das formas apotenciais, de gêneros de fungos apotenciais que vocês vão encontrar na natureza. Aqui uma foto, né, do destaque, né, que eu coloquei aqui, esclerotínia. Se falar de um fungo apotencial, a primeira coisa que me vem à mente é o gênero esclerotínia, que é muito comum, muito importante, e ele causa expressivos danos em várias plantas que são cultivadas pelo homem. Então, ele tem um formato de taça, e aqui as ascas
no interior do seu corpo de frutificação. Então, isso aqui que você está vendo nessa ilustração, ele é pequenininho, tá? Ele não é, deve ter de 3 a 2 milímetros, então ele é muito pequeno em relação a um cogumelo que tem uma estrutura um pouquinho maior, né? Então, se você for pegar numa régua, é mais ou menos isso, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês podem encontrar 2 milímetros, né? E quando você vê um cogumelo, às vezes um cogumelo tem essa dimensão, esse tamanho. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela, ela é uma estrutura bastante diminuta, né? É claro que existem outros gêneros que são um pouco mais. Nesse caso aqui, eu falo porque eu pensava que era uma estrutura grande. E quando eu encontrei no campo, eu percebi que era uma estrutura bem pequenininha. Então, foi uma questão que me marcou muito quando eu vi esse gênero de fungo. Eu pensei que era uma estrutura de um tamanho similar ao que a gente vê dos cogumelos. E muitas pessoas confundem. Nas lavouras, confundem cogumelos, decompositores, saprófitas, com esse fungo Sclerotinia sclerotiorum, que é um importante fungo fitopatogênico, né? Então, a formação aqui é o escleróide, que é uma compactação dessas hifas, que fica lá presente, quando você tem uma temperatura favorável. E quando você tem colóides, exudatos, né, da decomposição de palhada, isso estimula a formação dessa fase sexual. E aí ele começa a desenvolver essas estruturas, e em cima, que é na parte de cima, é onde ele forma as ascas e libera os asfósporos para o ar, tá? E era isso que o professor queria falar sobre os ascomicetos, né, sobre esse importante grupo de fungos que vocês vão